Você já foi à Sicília, nega? Não? Nem eu. Vamos junto? Eu sou a Fabiana Knossaisen e esse é o Simples Vinho. A Sicília é uma ilha no mar Mediterrâneo. É aquela que parece uma bola e que a bota italiana está chutando. É sim uma ilha italiana, mas como a gente sabe, a Itália é uma colcha de retalho de reinos. A unificação desses povos nesse formato que a gente conhece hoje é do século XIX, uma coisa super recente, e é por isso que a Itália é tão legal, porque cada região tem a sua culinária, tem os seus vinhos, tem os seus costumes, até a sua própria língua. E a Sicília é uma das mais fascinantes aí na minha opinião. Foi um amor que eu conheci na época da pandemia e desde então eu procuro e sempre que eu vejo alguma coisa da Sicília, eu normalmente não deixo passar, normalmente, e eu vou explicar porque não é sempre ao longo do episódio. Vamos começar então. A Sicília é a maior e mais densamente populada ilha lá do Mediterrâneo, como eu falei, e junto com mais 4 ilhas menores ali próximas, Egade, Lipari, Pelade e Pantelleria, compõem uma das comunas autônomas da Itália. São cerca de 25 mil quilômetros quadrados e pouco mais de 5 milhões de habitantes. Ela fica então bem ao sul da Itália, na pontinha ali do dedão da bota, e quase que ela não é uma ilha, ela está quase ligada no continente. A separação é feita pelo Estreito de Medina e a distância ali dá para você ir a nado, porque são 16 quilômetros no ponto mais largo e só 3 no ponto mais estreito. É uma ilha fascinante não só porque o Etna está lá, só o maior e mais ativo vulcão da Europa, e a gente já vai falar dele, óbvio. Mas eu acho especialmente fascinante a quantidade de influência cultural que ela teve. Antes de pertencer aí, ser unificada ao reino italiano, que é um negócio que aconteceu só em 1861, antes disso muita água rolou debaixo dessa ponte. E até hoje os sicilianos se reconhecem mais como sicilianos do que como italianos. A história da Sicília, com gente, ela é habitada há mais de 12 mil anos. E por causa da posição geográfica ali no meio do mar, entre a África e a Europa, ela é um caldeirão de povos e culturas. Antes da chegada dos gregos, que foi no século 8 a.C., ela era habitada pelos Siculi, no leste, e pelos Sicani, no oeste. E parece que é daí que vem o nome Sicília. Já a história da viticultura por lá começa no século 8 a.C., com a chegada dos gregos, porque foram eles que introduziram as técnicas de poda, cultivo de mudas, seleção varietal, que eram coisas até então desconhecidas por lá, mas acredita-se que eles já tinham videiras que cresciam lá espontaneamente muito antes da chegada dos gregos. E algumas das variedades de videiras que hoje a gente considera indígenas da Sicília, autóctones, foram, na verdade, introduzidas pelos fenícios. Mas bem, os primeiros grandes caras aí na história do vinho siciliano foram realmente os gregos. Além dessa marca na viticultura que eles deixaram, eles também foram os responsáveis pelo primeiro grande salto de qualidade na produção do vinho. E claro que também deixaram a sua pegada na arquitetura local, cheio de ruína grega, coisa mais linda para quem gosta de velharia que nem eu. História pura, um passeio por lá. O segundo salto de qualidade aí nesse mundo do vinho, para surpresa de ninguém, veio com a conquista pelos romanos no século II. Na época, então, do Império Romano, os vinhos sicilianos eram muito famosos, como tendo qualidade, eram exportados para toda parte, as plantações aumentaram muito, eles tinham aí o benefício, entre aspas,
da mão de obra escrava para trabalhar as terras, e o negócio cresceu tanto que em 92 a.C., o imperador precisou decretar destruição de vinhedos para liberar campo, liberar espaço para eles produzirem comida. Os caras morriam de fome, mas não ficavam sem vinho. Essa foi uma época de muita prosperidade econômica. Eles eram uma das províncias mais ricas do Império Romano, da República Romana, mas tiveram bastante problema com pirataria. E outra coisa pela qual a ilha é famosa até hoje, né, a máfia, parece que já tinha uns esquemas meio estranhos por lá desde a época dos romanos. Bom, aí vem aquela coisa de sobe e desce, aquela instabilidade que a gente bem conhece aí nessa coisa de história antiga. Vieram os bizantinos e nessa época mais da metade das terras eram propriedade de comunidades religiosas e elas fomentavam aí a produção de vinho porque, né, tinha celebração religiosa, tinha que ter vinho. Mas aí vieram os árabes, de 872 a 1061, e declinou de novo. Por sorte, aí foi um período curto, não arrancaram todas as videiras, não exterminaram a coisa, e eles se recuperaram essa tradição aí de produzir vinho, até porque o clima lá ajuda muito, é um lugar muito seco, são 300 dias de sol por ano, quente, se você considerar padrões europeus, e vinho era um produto muito apreciado, e a gente sabe que até é melhor que água, né, para beber. Durante o período Bourbon, já no século XVIII, eles eram conhecidos por produzir vinhos com alto teor alcoólico justamente por causa dessa falta de chuva e esse calor. E eles faziam, inclusive, diluições. E até hoje tem ainda muita produção de vinho a granel. Vinhos usados para engrossar o caldo de vinhos produzidos em outras partes da Itália. E é claro que a gente vai falar dos mais interessantes e mais locais. Por isso que no começo eu falei que de vez em quando eu pulava alguns vinhos da Sicília. Não quer dizer que sejam ruins, mas é aquele nível de vinho de vale, equivalente a, um reservado por aqui. E o reservado por aqui vai ser comparativamente muito mais barato. Mas bem, vamos então focar nessa produção especializada da Sicília. O primeiro vinho famoso aí da Sicília surge em 1773, quando um jovem inglês chamado John Woodhouse inventou, aí entre aspas, na verdade meio plagiando Jerez e Porto, ele inventou o Marsala, que assim como o Jerez e Porto é um vinho fortificado, quase sempre fortificado, mas não necessariamente, mas ainda assim o típico vinho feito para viajar, com bastante álcool, bastante resistente. E ele também tem o sistema de soleira de Jerez, o Imperpetuum. O Woodhouse, como um bom inglês, claro que ele estava visando o mercado inglês e fez sucesso, porque os caras lá bebem qualquer coisa. E foi um sucesso tão grande que em 1796 o Woodhouse se mudou para Sicília para montar o negócio dele. E na esteira vieram outros ingleses, assim como já tinha acontecido em Porto e em Jerez. E o Marsala, então, foi o primeiro vinho siciliano desta era moderna a ter um impacto mundial, ser importante no mundo. Em 1969, eles viraram uma DOC, uma das primeiras italianas. Só que já no ano seguinte, inventaram um tal de Marsala saborizado que avacalhou tudo e o Marsala virou piada. Hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, que é aí um dos maiores consumidores, acabou tendo fama de vinho de cozinhar, o que é bem injusto. É um vinho bem complexo, com muitos tipos, assim como o Porto Jerez merece um episódio só para ele, mas hoje é dia de falar da Sicília toda, então vou dar só uma pincelada. É normalmente um vinho branco, considera-se que os melhores sejam feitos a partir da uva Grillo, que é autóctone de lá, mas também Catarrato, Ansônica, Damascino. Mas ele pode ser tinto também. E aí as variedades são Perricone, Nero d'Avola e Nerello Mascalese. Guarda essa Nerello aí porque ela é uma uva importante para a Sicília. Mosto cozido, assim como o vinho madeira,
álcool de 16 a 20%, não necessariamente fortificado, porque com aquele tanto de sol que tem lá, facilmente as uvas chegam aí nesse nível de álcool, e não necessariamente doce. Ele pode ser seco também, assim como acontece com o Jerez. O epicentro da produção é próximo à cidade de Marsala, onde convenientemente existe um porto. É um pouco daquela história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O vinho meio que surge porque existe a demanda gerada pelo trânsito de navios por causa do porto. É a mesma história em todo lugar, né? Porto, Jerez, Madeira e Marsala. Mas vamos localizar. A ilha da Sicília tem um formato mais ou menos como um triângulo isósceles, lembram? Ele tem 2 lados iguais, mais compridos, e um lado mais curtinho, que aí nesse caso é a base do triângulo, que é a parte que está mais perto da Itália. Marsala está na outra ponta, no oposto, o mais longe possível do continente, ali da parte italiana do continente, numa província que chama Trapani. Na pontinha, então, do triângulo está Marsala. E uma harmonização perfeita para o Marsala doce é cannoli, né, gente? Que é um doce siciliano também. Não consegui descobrir de qual parte da Sicília ele é, só sei que ele tem influência árabe, mas tem um restaurante italiano que eu vou aqui que tem Marsala por taça e tem cannoli. Então, já sabe, né? Perdição. Bom, comentei que os vinhos Marsala não necessariamente são fortificados, que às vezes não precisa, porque com todo o calor que tem ali, às vezes a uva acumula o tanto de açúcar necessário para atingir os 16% mínimos de álcool. E é justamente aqui que normalmente começa a colheita em agosto, no auge do calor. Mas se você é daqueles que quer participar da vindima ao longo do mundo, né? E se você for para a Sicília, você vai ter 3 meses de ocupação, porque ela começa em Trapani em agosto e no Etna, nas partes mais altas, o Etna pode chegar a 1.500 metros de altitude, tem até neve ali no topo. Ela termina em meados de novembro, então 3 meses de trabalho garantidos. Bom, Marsala, como eu comentei, é uma DOC da Sicília e é uma das principais. São 23 ao todo, algumas bem obscuras, super, que nem vale a pena a gente perder tempo tentando entender. Então, só para dar um exemplo, DOC Alcamo, DOC Contessa Entellina, DOC Delia Nivolelli. Esses são alguns exemplos de DOCs que ficam dentro da área da DOC Marsala e que ninguém nunca ouviu falar, né? Bem obscuro, bem desconhecido mesmo. Especialmente porque existe a DOC Sicília, que meio abrange tudo. E se ela já não fosse abrangente o suficiente, ainda tem a IGP Terre Siciliane. E se você ficou meio confuso aí, qual que é a diferença de DOC Sicília e IGP Terre Siciliane, eu acho que a intenção foi essa mesma. Causar confusão. Existia antes uma IGT Sicília, em 2011, que daí ela foi promovida para o DOC, e no lugar da antiga IGT Sicília, criaram a IGT Terre Siciliane. O mercado viu isso mais como uma jogada de marketing, porque não tinha grande diferença de regulamentação entre a DOC e a IGT. Mas aí em 2017, olha que diferente, que interessante isso, né? Que peculiar que são os italianos. Em 2017, eles determinaram que algumas variedades, vinhos feitos de Grilo ou de Nero d'Avola, tinham que necessariamente ser classificados como DOC. Eles não podiam ser Terre Siciliane e IGT. E notem, só por causa da variedade, independente de como fazia, de onde fazia, enfim, coisa de italiano. Para dar uma ideia do impacto dessa pequena excentricidade, a produção de vinho DOC Sicília praticamente dobrou depois dessa regulamentação. Então, em 2017, tinha sido por volta de 3,7 milhões e para 2018 passou para 7. Um grande número de variedades de uvas são permitidos na DOC Sicília,
Mas para ser um Sicília Bianco, DOC, pelo menos 50% do vinho tem que ser das uvas Inzolia, Catarrato, Grecânico Dorato, que é uma variante da Garganega, ou Grilo. Aliás, ou Grilo não, é E ou Grilo. Então, 50% do vinho, no mínimo, tem que ser de uma dessas uvas, que são locais, mas também tem uma internacional que está considerada aí junto com elas, que é a Chardonnay. E já para ser classificado como Rosso ou Rossato, pelo menos 50% tem que ser Frappato, Nerello Mascalese, Nerello d'Avola, Perricone, Pinot Nero, Sangiovese e ou Syrah. Também aí a gente nota a presença de variedades francesas. Bom, a gente falou aí da ponta do triângulo isósceles, ele fica deitado aí, mais ou menos, para vocês imaginarem. E agora a gente vai para outra ponta, a gente está indo sentido leste, portanto, na direção do continente, mas não exatamente na ponta, que é a parte mais próxima ali do dedão da bota. A gente está mais para a base desse triângulo, mais ali no meio. Cidades para vocês tentar ajudar a localizar: Catânia, não sei se ajuda alguém, e Taormina, que Taormina, como tem um restaurante siciliano aqui que eu gosto bastante, que chama Taormina, era um lugar que eu já tinha olhado no mapa tal, então você falou em Taormina, eu me localizo. Neste lugar fica o grande, famoso, majestoso Etna. E os vinhos daqui estão na moda há algum tempinho já, por uma série de fatores que também estão na moda. A começar, obviamente, pelo solo vulcânico, mas é vulcânico num nível hard, top hard, tipo de 0 a 10 é 9,9, é muito vulcânico, diferente de outros lugares que falam em solo vulcânico. Não todos, tá? Tem bastante solo vulcânico bem hard também. Mas aqui é fascinante. Às vezes ele é né, entre aspas, bastante mineral, mas a Wines for You trazia um Nerello Mascalese do Etna, chamava Thalia, que você sentia o cheiro do fósforo queimado, era impressionante. Eu lembro que a gente fez uma degustação e alguém falou cheiro de quichute. Eu nunca cheirei um quichute, mas todo mundo riu, então acho que fez sentido para muita gente. E o mais fantástico é que a gente achou que cheiro de quichute no vinho era bom, não era ruim, tá? De tão interessante que é a coisa. Mas eu acredito que esse seja um extremo. Já provei outros, esse tinha sido meu primeiro, então ele me impressionou bastante, mas depois provei outros tintos e brancos do Etna e não senti a mesma coisa. Eles são sempre muito minerais, mas o aroma de quichute não é tão marcado. Eu me lembro de ter visto uma live na época da pandemia com a produtora, que é uma dinamarquesa que se apaixonou pela região, se mudou para lá para fazer vinho, e ela tinha pedaços de rochas do solo, e é uma rocha preta. Realmente uma das coisas mais interessantes que eu já provei em termos de vinho. Tá fora do portfólio, tá esgotado, mas espero que eles tragam mais. É da Wines for You esse. A uva típica tinta do Etna é a Nerello Mascalese e ela é muito comparada à Pinot Noir, porque dizem, assim como a Pinot Noir, ela reflete com muita intensidade o terroir de onde ela vem. E talvez seja por isso que eu achei o Thalia um vinho tão impressionante. Lembrem-se que o Etna é um vulcão ativo, ele tem tido erupções recentemente. Inclusive, fluxo de lava escorre e altera os vinhedos. Às vezes queima alguns e às vezes os caras têm que se rearranjar ali para continuar plantando. A área de vinhedos forma um C, né, um semicírculo ao redor do vulcão. E claro que não vai até lá em cima, são 1.500 metros de altitude. Mas mesmo assim acaba sendo um clima muito mais fresco do que o das áreas mais baixas. E dependendo da parte ali do declive, da área em que tiver o terreno, eles têm que fazer o vinhedo em forma de terraço, que lá eles chamam de contrade, e que a tradução que eu achei aí é cru,
mais uma vez tentando linkar a coisa aí com Borgonha, mas eu não acho que tenha nada a ver com Pinot Noir, tá? Nem com Nebbiolo. É outra coisa, uma coisa especial, é Etna, é Nerello Mascalese. De acordo com a regra da DOC, e eles têm esse status de DOC desde 1968 e ainda não conseguiram virar em uma DOCG. A Sicília tem uma única DOCG, a gente já vai falar dela. Mas a DOC Etna Rosso, então, exige que o vinho seja pelo menos 80% Nerello Mascalese e permite até 20% de Nerello Cappuccio. Já nos Etna brancos, também é permitido blending, mas usualmente eles fazem varietais de Carricante. Numa degustação você vai sentir talvez um toque cítrico, mas é uma coisa mais salina, mais mineral, acho que por causa do solo aí do lugar. E se ele envelhecer, o vinho branco pode dar notas mais amanteigadas, amendoadas e de mel. E isso eu ouvi dizer, tá? Porque até hoje não provei um Etna branco mais antigo. Por sorte, temos uma ótima oferta de Etnas DOC, tanto brancos quanto tintos, aqui no Brasil. Um outro que eu gostei bastante, também nessa linha mais intensa e mais marcante, é do portfólio da Decanter. O produtor é Feudo Macari e o nome do vinho é bastante sugestivo, chama Animardente. Também 100% Nerello Mascalese. Bom, como eu disse, temos sorte, porque tem uma oferta bem grande aqui no Brasil. Acho que toda grande importadora tem pelo menos um Etna tinto para a gente provar. E alguns com preços bem interessantes. Acabei de ver, ó, Planeta é um produtor famoso por lá, muito bom. O Etna deles eu não conheço, mas é da Gran Cru e está por volta de R$300. É um dos vinhos Etna mais economicamente interessantes que eu já vi. Bom, esse é o preço de assinante. Para não assinante está mais de 400. Lembrando também que o Planeta tinha um Chardonnay chamado Menfi, que foi dica do Vini Santiago no Grand Tasting da Gran Cru, acho que foi ano passado, né? E eu provei ele lá e realmente impressionante. Nada a ver com Etna, tá? O Planeta tá meio espalhado por toda a ilha. Esse Chardonnay tá incrível e o exemplar deles da DOCG da ilha, que eu vou falar agora, é maravilhoso. Sou apaixonada por esse vinho. A denominação chama Cerasuolo de Vitória, né? Enrolando a língua no italianês, DOCG, e fica mais para a ponta sul do Triângulo Isósceles, que a gente está chamando a Sicília aqui. É uma região mais baixa e, portanto, mais quente que o Etna, embora toda a ilha seja muito refrescada por ventos. E ela é uma DOCG desde 2005 e o vinho é um blend. 50 a 70% de Nero d'Avola e o restante com Frappato. Nesse time, então, o Nero d'Avola é o responsável pela cor, estrutura, corpo, ali mais profundidade, e o Frappato é a frescura e os aromas. Gente, e que aromas! O vinho realmente é delicioso, não tem madeira, tá? É aquele estilo mais leve. Eu provei o 2021, que era 60% Nero d'Avola, 40% Frappato, bem fresco, bem suculento, muita fruta vermelha. Eu gostei muito. Lembrando, né, que é estilo não madeirudão, pesadão, argentinão. É outra linha de vinhos. Então, tem que ver se essa é a sua praia neste momento para você ver se investe ou não. Não é um vinho muito caro, mas também não é um vinho baratex. Esse foi o único que eu já provei dessa DOCG. E importante, já que esses nomes italianos a gente não está tão familiarizado e de repente um parece com o outro e tal, é não confundir com o Cerasuolo d'Abruzzo, que é uva Montepulciano, e Abruzzo é outra coisa, né? Tá lá para o norte da bota, no continente mesmo. E aí, então, para concluir, o Cerasuolo de Vitória tem em dois tipos, dois níveis. Ele tem o normal, né? O regular, que é o conhecido só como
Rosso, né, como o tinto, e tem o clássico, que, a exemplo do Chianti clássico, é aquele que as uvas têm que vir de uma região específica e ele tem que ficar 18 meses, pelo menos, envelhecendo, não necessariamente em carvalho. A versão regular são só 8 meses. Bom, falei até agora de bastante vinhos caros, essencialmente vinhos caros, de produtores renomados, mas também acho que vocês entendem por que um vinho do Etna é caro, né? O terreno é caro, é difícil de produzir, o rendimento é baixo, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas, como eu disse lá no começo, a Sicília é conhecida por produzir muito vinho de litro, que até é usado depois para engrossar os vinhos de outras regiões do país. Então, claro que tem vinho barato lá e alguns são até bem conhecidos. Pinot Grigio tem muito, naquele famoso estilo de piscina, sem pretensões, mas eu queria falar de um produtor que chama Sette Soli, 7 com 2 T's aí, tudo junto, é importação da Cantu, e eles têm uma linha bem acessível chamada Sette Soli mesmo, que tem Pinot Grigio, tem Nero d'Avola e tem o Nerello Mascalese. Para quem ficou curioso aí e quer conhecer, eu dei uma olhada aqui na internet, achei por R$50. Essa loja chama Ricovino, eu não conheço, não sei se é safra antiga, não sei qual que é o problema, se é que tem algum problema, mas R$70, R$80 eu vi bastante oferta e é um vinho bem justo. Não é, claro, o melhor Nerello Mascalese, a melhor expressão de Nerello Mascalese da vida, mas é legal para conhecer. Então vai ser um vinho mais ralinho, mais claro, lembrando aí um Pinot Noir, mas com mais tanino, e ele tem aromas também. Eu lembro que eu provei esse vinho já mais de uma vez e eu acho ele bem justo pelo preço aí de R$70. Mas, se puderem, não deixem de provar um belo Nerello Mascalese, de preferência do Etna. E por fim, por último, mas não menos importante, eu queria falar de Pantelleria. Vocês já ouviram? É uma super especialidade. Pantelleria é uma ilha da ilha Sicília, mas ela está mais perto da Tunísia do que da própria Sicília. Ela está a 45 milhas da Tunísia e a 58 da Sicília. E aqui, nesse cantinho do mundo aí onde Judas perdeu as botas, é produzido o que é considerado um dos melhores vinhos doces da Itália. É o Passito di Pantelleria DOC. É um passito, ou seja, ele é feito de uvas passas, pacificadas ou a passimento, como queiram, a partir de uma uva chamada localmente de Zibibo, Z-I-B-I-B-B-O, que é, na verdade, a nossa boa e velha Moscato de Alexandria. E eu deixei para terminar falando dela, porque eu comecei falando de Marsala, e ela, assim como o Marsala, o Passito de Pantelleria, assim como o Marsala, é um dos vinhos mais tradicionais da Sicília. É um elo, uma ligação com o passado. Acredita-se que os árabes tenham trazido a variedade no século IX para fazer passas, já que, né, álcool não era o lance dos caras, não ia ser para fazer vinho. E uma das fontes que eu vi diz que Zabib, em árabe, significa uva seca. Por isso que o nome aí teria ficado Zibibo. A ilha de Pantelleria é de origem vulcânica e muito menor, né, do que a da Sicília, então não tem plantação, não tem água e não tem muito de onde tirar a água. Por isso eles plantam em albarello, que é o termo italiano para o arbolito, ou aquela que fica uma arvorezinha, né, a plantação em vaso, eu acho que fala em português, que a videira fica bem baixinha, e eles plantam meio num buraco, quase naquele estilo das Ilhas Canárias, só que sem a muretinha. Ilhas Canárias, que também é solo vulcânico paupérrimo. Enfim, acredita-se que desta forma ela consiga, por causa da folhagem em volta, segurar mais umidade e garantir a água que ela precisa. Também as raízes são muito profundas, acredito que tudo em pé franco, ninguém falou, mas deve ser, e com produção baixíssima. Para produzir o vinho,
é uma coisa semelhante aos PX, Pedro Ximénez, de Jerez. Eles colheitam a uva já tarde, né, já meio pacificada, e ainda deixam no sol ali para ela secar mais um pouco. E o resultado é que não sobra quase água nenhuma na uva e você precisa de 3 vezes mais uvas para conseguir a mesma quantidade de suco. A vinificação normalmente acontece em barricas de madeira mais velhas, né, para não dar gosto, já que um grande charme da Moscato de Alexandria são os aromas florais. Mas, na versão pacificada, você vai encontrar esses aromas mais florais e mais enjoativos do Moscato diminuídos e vai ter mais damasco, fruta cristalizada, mel, figos, alguma especiaria. É um vinho bem legal. E ainda tem bastante acidez, apesar desse processo louco aí de secagem e tal. Por volta de 14,5% de álcool, nem é tão alcoólico. Temos no Brasil e um dos produtores mais renomados do Passito de Pantelleria é Dona Fugata, que temos aqui também. Importação da World Wine. E como a gente adora aquelas histórias para vender vinho, eu adoro. Aqui vou terminar com uma. Segundo a lenda, tinha uma deusa chamada Tanit, que era a principal divindade de Cartago, e ela se apaixonou perdidamente pelo Apolo, que não estava nem aí para ela. A moçoila, já não sabendo mais o que fazer para chamar a atenção do deus grego, foi pedir ajuda para Vênus. E a deusa do amor deu uma dica infalível. Falou para Tanit se vestir de copeira, ó, o fetiche da coisa aí, né? Se vestir de empregadinha e substituir a ambrosia, que era a bebida dos deuses, né, da taça do Apolo, pelo Passito de Pantelleria. E parece que a mágica deu super certo, foram felizes para sempre. Enfim, além de todos esses vinhos super interessantes, essas variedades super loucas, o vinho do vulcão, muita coisa aí para a gente conhecer, eu imagino que a Sicília seja também um lugar bem legal de visitar, com calor e com belas praias. Já estou aqui há algum tempo no processo de convencimento do chefe e acho que vai dar certo. Espero que vocês tenham essa oportunidade também. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.